Contraponto. Apresentação: Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso Contraponto da Guaíba. Mais uma edição do nosso programa. Para FAMURS é no município que tudo acontece. Simers, defender os médicos é defender a saúde. A hora certa de CDL Porto Alegre, capacitando o varejo, transformando negócios. E a pauta do programa para a Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. O tema de hoje são os desdobramentos, a repercussão do julgamento dos indiciados do caso Kiss. E propositalmente, eu não quis fazer na semana passada, na sexta-feira, porque já se falou muito do caso Kiss, vinha se falando naquelas quase uma semana de julgamento. Então, eu preferi não falar na sexta-feira passada, e esse programa está sendo veiculado neste dia 17 de dezembro, e também estará no nosso especial de férias, voltando no dia 7 de janeiro. Portanto, quem assistiu no dia 17, boa noite, e quem está no dia 7 também, boa noite, daí já estamos em 2022. Mas eu preferi segurar a pauta para ver justamente os desdobramentos e as repercussões, até inclusive da opinião pública. E hoje a gente vai falar sobre isso com os nossos convidados, advogados criminalistas, minha querida amiga doutora Mariana Camargo, doutor Christian Tombini, doutor Carlos Velho Mazzi, e também está conosco aqui, acredito que também vai falar um pouquinho com a gente, a doutora Paloma Núbias Moreira. Portanto, vamos falar sobre o caso Kiss. O nosso programa está à disposição em AM 720, FM 101.3, tradicionalíssimos da Rádio Guaíba. Também estamos à disposição nas redes sociais, @RD Guaíba Oficial no Instagram e no Twitter, no facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, no youtube.com Rádio Guaíba Oficial. Lá você tem áudio e vídeo o nosso programa. Você está vendo uma imagem estática aqui da gente no estúdio e acompanhando o nosso programa em áudio. Para seguir o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial no Instagram, F Brasil Real no Twitter. Tem também o Facebook Fabiano Brasil Oficial e o site fabianobrasil.com.br. Também estamos com o nosso WhatsApp, 5199-388-7532, e o site guaíba.com.br, lá também notícias atualizadas a todo momento pela nossa redação. A mesa de áudio é de Daniel Zucco, Rafael Baldez e Leonel de Souza. São 3 grandes mesas de áudio. E Cleiton Lopes também, né, na mesa de áudio. A nossa central técnica tem Celestino Neto. Fala, Celestino. A coordenação de central do Davis Rodrigues e a gerência geral de Guilherme Balra. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Está no ar o Contraponto da Guaíba. Inscreva-se e busque alternativas para qualificar o seu emprego. CDL Porto Alegre traz até você o CDL Poa Talks, uma série de encontros ao vivo gratuitos para ajudar você a turbinar os resultados do seu negócio. Com linguagem leve e abordagem prática, a cada 15 dias, a CDL Porto Alegre promove um bate-papo online com especialistas em diversas áreas de negócio. Confira a programação em cdlpoa.com.br e inscreva-se. Eu falei aqui do dia 7 de janeiro, que muita gente vai estar nos ouvindo no dia 7, também no dia 17 de dezembro. O dia 7 marca os 3 anos do Contraponto da Guaíba, e na próxima segunda, para quem está nos ouvindo em janeiro já, no dia 10 de janeiro a gente completa aí o programa ao vivo, celebrando a data, um programa todo especial dos nossos 3 anos aqui pela Guaíba. Dando boa noite aos nossos convidados e já pedindo uma breve manifestação inicial sobre as considerações do que resultou o julgamento dos acusados lá da Boate Kiss, agora condenados. Muito boa noite, doutora Mariana Camargo. Muito obrigado pelo carinho, pela presença sempre, por nos ajudar também nas pautas, nas fontes. Muito bem-vinda sempre. Muito obrigado. Obrigada. Eu, agradeço imensamente pelo carinho de ser convidada mais uma vez aqui. Boa noite, ouvintes que nos prestigiam, e Fabiano estava lá no primeiro ano. Verdade. Foi um evento aqui na Rádio Guaíba mesmo, aqui embaixo. E foi muito bacana e nossa, passou muito rápido. 3 anos, parabéns. Obrigado. Só sucesso esse programa. Mesmo, muito. Então, hoje viemos aqui com essa missão,
de fato, uma missão, porque veio segurando para fazer o programa sobre o caso em razão dos desdobramentos. Ocorre que os desdobramentos não param. Da noite. É possível que, para quem está nos ouvindo no dia em janeiro, na reapresentação, possa já ter desdobramentos daquilo que tem mudar, até hoje, né? Até porque esse caso tem mostrado aí para nós que, com as últimas modificações, né, que são as decisões do ministro do STF, o ministro Fux, principalmente mexendo muito com a segurança jurídica do nosso país, e digo isso porque, para aqueles que ainda não sabem, o último veredito aí sobre o caso foi uma decisão, então, do ministro dizendo que devem se manter presos os réus, mesmo que haja uma decisão no sentido de concessão da ordem para a soltura dos réus através do habeas corpus impetrado pelas defesas no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele está prevendo o futuro e já dominando e agindo por ele. E aí é que a gente começa a não entender mais nada, né, colegas? Porque isso é uma aberração jurídica, ao meu ver, não existe previsão legal para a tomada desse tipo de decisão, e isso não é viável para, ao meu ver, no campo sequer da viabilidade das coisas, porque ele está agindo, essa decisão veio sobre uma possível decisão de uma outra pessoa que sequer há. Logo, a gente está num campo incerto e inseguro. Logicamente, eu preciso trazer aqui o meu apreço às vítimas e aos familiares. Isso não é o que está mais sendo deve sempre ser lembrado, mas nesse momento aqui eu queria trazer muito a questão das decisões e como elas repercutem no mundo jurídico e na vida dessas pessoas, né, que estão sendo, na verdade, agora já foram condenadas, como o Fabiano falou. Então, o meu muito obrigada, e eu queria ponderar mesmo essas considerações iniciais, porque eu estou bastante curiosa para saber o que os colegas entendem sobre essa questão toda. Então, eu agradeço mais uma vez, Fabiano, e espero que seja uma noite de grandes debates. Será, com certeza. Muito obrigado, doutora. Bem-vinda. Muito obrigado, doutor Carlo Velho Mazzi. Bem-vindo também. Dia desses estávamos numa emissora de TV aí, eu num programa, o doutor Carlo entrando no outro. A gente só se viu pelo espelho, né? pelo vidro. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Fabiano. Sempre um prazer participar aqui do teu programa. Eu quero cumprimentar, então, pelos 3 anos do Contraponto aqui na Guaíba. Para nós, né? Vocês constroem comigo sempre o programa. Não, é uma honra para nós, e também a gente acompanha bastante os debates que tem aqui, sempre muito qualificados, então o que nos coloca numa posição de elevada expectativa de vir aqui e poder contribuir de alguma forma, né, com os nossos comentários. Então, te parabenizo e parabenizo a Guaíba também por ter propiciado esse espaço aqui para o teu qualificado trabalho. Mas interessante, doutor, que a gente não tem ideia de onde a gente chega, né? Dia desses eu estava em Foz do Iguaçu, peguei um motorista de aplicativo, e o cidadão gaúcho mora lá em Foz do Iguaçu, acompanha a Rádio Guaíba pela internet e me conheceu pela voz. Ele, eu escuto nas noites aí o Contraponto pela internet. A gente antes, se nós não tínhamos a noção de onde chegávamos pelo AM e pelo FM, hoje a gente não tem noção de vir à internet. Né? Claro. De muitos anos para cá, evidente. Então, nos ouve pela internet todos os dias lá. Eu não me lembro do nome dele, mas manda um abraço se estiver ouvindo. Não, mas aí justamente vem da qualidade dos debates que tu promoves aqui, né? O fato de conseguir atingir tantas pessoas e ter o interesse desse público, assim, de participar de questões atuais, assim, né? Desses contrapontos, que são questões assim que surgem e que geram embates, né, na sociedade, que nós estamos vivendo isso a todo momento, assim.
como é justamente esse caso aqui que nós viemos falar hoje, que é o caso Boate Kiss. Mas antes eu quero saudar também os ouvintes, né, que estão nos prestigiando, e os meus colegas aí de debate, doutora Mariana, doutor Christian, doutora Paloma, um prazer para mim estar aqui. Essa questão do caso Boate Kiss é um caso que o Rio Grande do Sul e o Brasil têm acompanhado há muitos anos, que gerou uma polêmica muito grande desde o momento em que isso chegou ao judiciário, através de uma investigação muito detalhada da Polícia Civil, que apontou uma série de possíveis responsáveis. E eu acho que a grande questão desse julgamento é que muitas dessas pessoas acabaram não sendo denunciadas depois pelo Ministério Público ou acabaram tendo outras ações penais paralelas a este que foi o grande julgamento midiático, digamos assim, que é o dos 4 ali que foram tidos como os maiores responsáveis. Só que a questão é que por trás destes 4 tinha uma série de outras pessoas, né, que também teriam as suas responsabilidades e que, de alguma forma, pelas teses que nós vimos ali das defesas, de alguma forma podem ter induzido aqueles 4 ali a tomarem determinadas decisões e adotarem determinados comportamentos. É claro que aqueles ali, pelo que se viu, né, da cobertura do julgamento, me parece que teriam algum tipo de responsabilidade, obviamente, né? Eles tinham a responsabilidade deles, só que essa denúncia do Ministério Público foi uma questão que tem um fundo político e um fundo estratégico de se passar uma mensagem através da condenação destas 4 pessoas, uma mensagem para a sociedade, isso ficou bem claro na sustentação do Ministério Público em plenário, de que aquele resultado do júri seria uma mensagem do que possivelmente nós queremos ou não daqui para o futuro. Porque o direito penal e a aplicação das penas tem essa finalidade também de ter uma missão comunicativa. A imposição de uma pena para determinadas pessoas pode representar externamente para a sociedade uma espécie de prevenção. E há uma posição na doutrina especializada do direito penal que fala isso, na prevenção geral que a pena passa, né? Quer dizer, impor a pena a determinadas pessoas pode passar uma mensagem para outros, né? Então, eu acho que isso foi a grande discussão por trás, e, obviamente, nós temos vários problemas ali no julgamento em si, mas a primeira impressão foi essa do o que estão fazendo só 4 aqui no Banco dos Réus, né? Que foi o que as defesas falaram a todo momento, né? Não retirando a participação de cada um deles. Eu acho que temos muita coisa a comentar, realmente. O curioso disso tudo é que o debate ele virou um debate de mesas de bar, de famílias, de almoços, de jantares. Todo mundo fala sobre opina algo de uma forma diferente. Exato. E sem serem advogados, que daí não tem o conhecimento que vocês têm, que vão nos elucidar vários deles aqui com certeza. Doutor Christian Tombini, primeira vez comigo aqui no Contraponto, se não estou equivocado, né? Acredito que sim. Bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença. Obrigado, Fabiano. Quero agradecer aí, primeiramente, ao convite. É sempre um prazer aí estarmos juntos e podermos debater esses temas sensíveis, ainda mais do Tribunal do Júri, um instituto que muito me agrada e muito me atrai, né? Fruto de muitos estudos. Aproveito aí para parabenizar também os 3 anos do programa. Obrigado. Né? E da mesma forma eu queria cumprimentar os meus colegas de mesa aqui, a doutora Mariana, a doutora Paloma, o doutor Carlo, e cumprimento todos os ouvintes. Fabiano, o Tribunal do Júri é o seguinte, ao meu ver, esse caso, né, com todo respeito aos familiares, também às vítimas, claro, era um caso que não era... o caso não deveria ter vindo ao Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 38, ao meu ver, de ser entendido como direito fundamental do acusado. Quando? Quando há um crime doloso contra a vida. Eu acredito que o 1º grau e o 2º grau do TJ acertaram em não submeter esse caso ao Tribunal do Júri. Mas, na senda do que foi dito pelo Dr. Carlo aqui, eu acredito que o STJ tomou por fazer uma decisão política, submetendo esse caso ao Tribunal do Júri,
aonde os jurados não fundamentam, e vê-se aí o perigo de submeter um caso ao tribunal do júri, onde os jurados não fundamentam, ao caso que nitidamente, ao meu ver, não era um criminoloso, nem dolo eventual. Ainda que Fabiano tenha dito aqui agora que esse assunto foi, ele, na realidade, muitas pessoas, e muitas pessoas começaram a debater sobre esses casos, se devia ir a júri ou não. Eu acho sempre muito importante a opinião do leigo, porque muitas vezes nós, juristas aí, ou advogados, que estamos mais acostumados a debruçar sobre o direito constitucional, entender as raízes históricas do tribunal do júri, a gente, na realidade, perde um pouco desse link, e o jurado é um leigo, então a gente tem que saber o que ele está pensando, né? Eu costumo dizer, por exemplo, ao meu ver, um exemplo de dolo eventual é aquela circunstância que acontece aí frequentemente nas entradas de Porto Alegre, onde as pessoas jogam pedras nos veículos para roubar, vamos dizer assim, independentemente da tipificação legal. A intenção é roubar, mas se matar, matou. Eles não têm nenhum controle quando jogam uma pedra num veículo, se algum carona ou algum motorista vai falecer. E nesse caso seria um caso típico aí de dolo eventual no evento morte. Mas ali, nas circunstâncias que eu não tive acesso aos autos, mas nas circunstâncias que eu tive acesso através da mídia, eu não entendo que fosse um caso de tribunal do júri, justamente pela circunstância que o jurado, ele entende que tem que ter uma responsabilidade, mas ele não consegue muito discernir se é dolosa ou culposa. Quando é o dolo puro, vamos dizer assim, e a culpa, às vezes eles conseguem fazer uma desclassificação, mas quando se trata de culpa consciente e dolo eventual, institutos muito próximos, e que até os nossos colegas, que são advogados, algumas vezes têm opiniões contrárias, aquele direito individual que eu falei lá atrás, que era para ser, na realidade, considerado o tribunal do júri, ele se esvazia, ele se perde, ele assume uma posição totalmente contrária, porque eu tenho 7 pessoas do povo ali que sabem que houve que sabem que aquelas pessoas têm algum tipo de responsabilidade, mas não sabem discernir se é dolo eventual ou culpa consciente, e tudo vai por água abaixo no momento que tu abre e mostra um vídeo com, lamentavelmente, todas aquelas vítimas, da maneira que elas faleceram, as pessoas ali vendo a dor dos familiares, elas, na realidade, elas sabem que tem que condenar, que aqueles acusados têm que responder de alguma forma, e aí acabam afastando todas as teses da defesa e acabam, vamos dizer assim, aceitando uma tese acusatória. Mais uma vez, eu acredito que não era caso de submissão dos 4 acusados ao tribunal do júri, mas uma vez estando lá e tendo sido todos condenados, agora cabe a nós debatermos dos próximos desdobramentos. Te agradeço e te devolvo a palavra, Fabiano. Eu agradeço, doutora. Muito obrigado, bem-vindo. Será um grande debate. E dá boa noite também à doutora Paloma Núbias Moreira, que vai também conversar conosco aqui um pouquinho. Eu sei que ela ficou meio, não sei se eu... Não, vai sim, está conosco aqui. Está aqui para se molhar. É isso mesmo. Bem-vindo, doutora. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui ao vivo compartilhando com os colegas. Acho que já foi muito bem explanado pelos doutores e gostaria de, como representante, talvez, da advocacia criminal jovem, né, iniciando aqui, uma advogada criminalista, acho muito importante esse espaço de debate, porque surgiram muitas dúvidas em relação a algumas decisões tomadas nesse júri. Então é muito importante que a gente possa falar sobre esses contornos que tiveram na lei, e acredito que os doutores aqui, em termos técnicos, vão poder sanar essas nossas dúvidas e acrescentar muito. Muito obrigado, doutora. Bom, a partir do próximo bloco aí, eu não vou apontar um ou outro, tá? Aí o debate começa, vocês fiquem à vontade aqui no nosso programa, eu só vou contribuindo com as minhas bobagens aqui. Entre aspas, minhas bobagens, na verdade, é porque eu não sou especialista, mas vou estar questionando algumas coisas. Nosso programa vai para o rápido intervalo. Para FAMURS é no município que tudo acontece, Simers, defender os médicos é defender a saúde. É a hora certa de CDL Porto Alegre, capacitando varejo, transformando negócios. E a pauta do programa para Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Rápido intervalo e voltamos com, aí sim, né, o debate começando aqui na Guaíba, no nosso Contraponto. A pandemia ainda não terminou. Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça sua parte.
Use máscara, evite aglomerações e higienize suas mãos com álcool em gel regularmente. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos. Uma campanha da CDL Porto Alegre. Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul alerta. Golpistas estão usando de forma indevida a marca dos Simers e dos escritórios de advocacia parceiros. Médico, fique atento. O Simers não está solicitando depósito bancário ou transferência através de Pix. Em caso de dúvida, ligue 51 30 27 37 37. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Design italiano e máximo de conforto. Modelos com direção elétrica progressiva. Ar-condicionado e design interno diferenciado. É tudo o que você quer de um carro e muito mais. Com ele, você vive novas histórias todo dia. Vá a uma concessionária Fiat ou consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Para que toda criança possa ir à escola, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola, que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país, com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Veículos modernos, seguros, com acessibilidade e até tração 4x4 quando necessário, que ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Secretários de Educação, saibam como atualizar suas documentações para participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br/FNDE. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Banrisul Consórcio, esse é o lance. Banrisul Consórcio, há mais de 15 anos realizando. Planeje sua próxima aquisição com a gente. Pode ser carro, moto, imóveis, serviços e até viagens. Só no ano de 2020, foram mais de 10 mil contemplados. Isso mesmo, são mais de 10 mil sonhos realizados, 10 mil clientes satisfeitos. Fale com o nosso time de especialistas. Eles entendem tudo de consórcio e estão preparados para te oferecer as melhores cartas de crédito, na medida do seu orçamento, da sua pressa e da sua necessidade. Afinal de contas, a nossa missão é te ajudar a realizar os seus sonhos e projetos. Partiu fechar um bom negócio com juros zero? Então venha conversar com a gente. Não perca mais tempo, não adie mais os seus sonhos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse agora mesmo nosso site banrisulconsórcio.com.br para saber mais. Banrisul Consórcio. Realize seus sonhos. Acesse banrisulconsórcio.com.br e saiba como. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltamos com o nosso Contraponto da Guaíba, famoso é no município que tudo acontece. Simers, defender os médicos é defender a saúde. A hora certa de CDL Porto Alegre, capacitando o varejo, transformando negócios. E a pauta do programa Paramo Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Nosso Contraponto hoje fala sobre o debate da boate, o debate do julgamento da Boate Kiss. Estão conosco o doutores Christian Tombini e Dr. Carlo Velho Mas e as doutoras Mariana Camargo e Paloma Núbias Moreira, os quatro, evidentemente, advogados criminalistas. Bom, e começando então, de fato, o debate pelo que eu percebi, se estabeleceu vários momentos controversos na resolução final, né? Tanto é verdade que, além, né, o leigo, ele vê o resultado final do julgamento. Bom, foram os 4 condenados. Um é 18, outro é 20 e poucos, enfim. Mas saem livres. Devido a uma liminar, ou foi uma liminar, se eu não estou equivocado, né? Ou uma determinação por parte do juiz. Não, vocês é que sabem do Tribunal de Justiça. É. E aí é cassado 2, 3 dias depois, 4 dias depois, essa liberdade provisória, acredito eu, pelo ministro do STF, o Luiz Fux.
o que está acontecendo hoje? Vamos começar situando. Quem quiser começar, pode começar. Vamos lá. Para a gente tentar entender de uma forma que os ouvintes possam... didática e leiga, assim, né? Porque como eu explico muitas vezes para aqueles que me procuram para uma atuação no Tribunal do Júri, que se dá, né, por duas fases. A primeira fase em que tem todas as audiências, então foram-se 9 anos de processamento num processo que tramitou lá em Santa Maria. Então, veio a julgamento na semana passada e retrasada, durante 10 dias. Esses 4 réus compuseram cada um suas bancadas de defesa e haviam também os assistentes da acusação, muitos contratados aí, advogados criminalistas, pelas familiares de vítimas, né? Então, nós vimos aí atuações como a do Dr. Amadeu Weimann, que é um dos mais antigos e um dos maiores advogados criminalistas desse estado, do Brasil, enfim, e do outro lado tínhamos Dr. Jader Marques, um dos grandes nomes, Gia Severo, e representando também a bancada feminina, a doutora Tatiana Borsa, que não posso deixar de lembrar dessa grande, brilhante, gigante figura feminina que atuou nesse júri. E eu tive o prazer de conversar recentemente com ela em uma live em que ela nos esclareceu muitas coisas. Nós vimos, então, essas atuações por parte dos advogados, tanto da acusação como da defesa, extremamente técnicas e, ao mesmo tempo, emocionadas, né? Algumas defesas foram às lágrimas, e até que a sentença, que arrastou-se aí durante 10 dias para nós obtermos esse resultado, já foi por si só uma surpresa, né? Porque o que se espera por parte da população é que, quando há um delito dessa magnitude e dessa comoção social, desse clamor, o interesse muitas vezes se confunde com a vingança, né? E o que eu gostaria de ressaltar aqui é bem específico, o que é justiça e o que é vingança. Os leigos que nos ouvem e que querem entender um pouco melhor, talvez muitas pessoas tenham se sentido ao final com essa sensação de justiça / vingança satisfeita, né? Porque houve uma condenação. Mas como que vai ter uma condenação? Pegou fogo, 200 e tantas pessoas morreram, e esses réus, então, eles estão condenados, mas eles vão para casa? É isso? Como que eu vou dizer isso para o pai dessa menina que faleceu nesse incêndio, ou esses inúmeros familiares? Bem, isso é uma ótica, esse é um viés, e eu estou falando aqui da questão de a população clamar por justiça, de novo, / vingança. Quando, então, adentraram aqueles jurados para votar na sala secreta, demorou alguns instantes, e o doutor Orlando Fachin já veio lá de dentro com uma sentença bem exaustiva, grande, inclusive, que ele veio a fazer a leitura de algumas partes, e dizendo, então, que estavam condenados. 22 anos, 18 anos, enfim, cada um com a sua pena respectiva. E ao ler aquela sentença, já gerava nos que iam ouvindo uma ansiedade sobre a questão da prisão. Pois bem, nisso havia sido impetrado pelo Dr. Jader Marques um habeas corpus com efeitos extensivos, ou seja, o mesmo resultado que valia para o cliente dele valia para outros réus, de que não era necessário o habeas corpus ser impetrado para que fosse concedida preventivamente, então, a liberdade. E foi obtida essa liminar,
certo? Daí o Tribunal de Justiça concedeu isso na pessoa de um desembargador apenas e foi a liminar, porque o mérito do julgamento do habeas corpus ainda não se deu. Está se dando. E é algo que não é comum, porque geralmente é decidido numa sessão, numa tarde, a não ser que um dos desembargadores peça vista. E foi isso que aconteceu. O desembargador Honório pediu vista dos autos para poder, então, refletir melhor sobre o seu julgamento. Se deixa os réus presos ou se os solta. Porém, todavia, contudo, na calada da noite, sai mais uma decisão, e aí eu gostaria de deixar para o doutor Carlos comentar, que é a do STF, né, e que vem aí dando o que falar no sentido de que mudou novamente o veredito e diz, não, eles não vão responder em liberdade o restante do processo, porque agora tem toda a tramitação em segundo grau, eles vão, então, seguir presos. E eles estão presos, os 4 réus, hoje, né? Então, aí eu lhe pergunto, doutor Carlos Velho Mazzi, o que veio o Fux aí a acrescentar nessa nova decisão e como que tu interpreta isso de forma técnica? Bom, nós tivemos 2 decisões do Supremo Tribunal Federal que são inéditas, nesse caso no caso Boate Kiss. Primeiro, é importante explicar ao ouvinte que houve uma alteração legislativa recentemente, que foi o chamado pacote anticrime. É uma lei que alterou a legislação, várias legislações, entre elas o Código de Processo Penal, e inseriu lá um artigo. Essa é aquela lei que teve apoio do ex-ministro Sérgio Moro, etc., toda aquela questão do Ministério Público, as 10 medidas contra a corrupção, etc. Então teve uma lei que alterou o Código de Processo Penal e passou a prever que condenações do Tribunal do Júri em que a pena seja aplicada acima de 15 anos podem ser executadas imediatamente, ou seja, a pessoa já sai presa do próprio plenário do júri. Então veio essa alteração legislativa, que foi a base que utilizou o magistrado, ali no caso Boate Kiss, para decretar as prisões. Entretanto, essa lei ela conflita com uma decisão que o Supremo tomou no julgamento de ações diretas de constitucionalidade que trataram da chamada execução provisória de pena, que aí se aplica a todas as penas, e tratou do caso do ex-presidente Lula. Esse caso é o que deu Esse mais foi o pano para paradigma, manga, né, do Brasil inteiro, e foi o momento em que o Lula foi preso. O Lula foi preso com uma execução provisória de pena antes de esgotarem-se todos os recursos cabíveis, né? E aí o Supremo veio depois a decidir que a execução provisória não poderia ocorrer, o que significa o seguinte, que primeiro tem que esperar todos os recursos serem julgados, porque ninguém pode ser tratado como culpado antes de terminar a possibilidade de recursos, né? Então a pessoa tem que ser presumida inocente até o final do seu processo, como lá no caso do Lula. Posterior, o Supremo, inclusive, considerou suspeito o magistrado que havia condenado o ex-presidente, né? Então, ali foi discutido isso e isso entrou em conflito com essa lei. E aí, o que aconteceu? A decisão do Supremo nessas ADCs, referentes à execução provisória, que é o grande debate hoje no Brasil, o caso talvez mais controverso do Supremo, porque foi uma decisão muito apertada. Os ministros não têm posicionamentos unânimes em relação a isso. Então, o ministro Fux era um que sempre teve um posicionamento favorável à execução provisória de penas, tanto como isso ocorre no processo civil, né? Então, ele entende que isso deveria ocorrer também no processo penal. E aí, o que aconteceu? No julgamento do caso Kiss, os acusados foram condenados a penas que partiram de 18 anos, né? Então o juiz entendeu por aplicar o artigo
e executar provisoriamente. Uma das defesas impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça, um habeas corpus preventivo, e o desembargador relator concedeu a liminar para que eles pudessem aguardar em liberdade. Por quê? Por entender que os réus vinham respondendo em liberdade há 9 anos esse processo, por entender que eles não representavam risco de fuga e por entender que a ordem pública não estaria prejudicada com a soltura deles. E o Ministério Público entrou com uma medida diretamente no Supremo Tribunal Federal contra a liminar deste desembargador, ou seja, então houve o salto de uma instância intermediária entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o STF, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é um outro tribunal que existe para tratar de matéria federal que está abaixo do STF e é acima do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, se pulou esse tribunal e foi-se direto à presidência do STF com uma medida que chama-se suspensão de liminar, e aí o presidente do STF concedeu uma liminar para suspender outra liminar aqui do Tribunal de Justiça. Pois muito bem, isso fez com que a execução determinada pelo juiz do júri fosse cumprida e os réus foram todos presos. Hoje, nós estamos falando aqui, eles estão presos. Só que aí veio o julgamento do mérito desse habeas corpus, porque até então nós tínhamos uma liminar apenas. Veio o julgamento do mérito pelo Tribunal de Justiça, que hoje, enquanto nós conversamos, está em discussão no tribunal, e havia ali uma perspectiva de que a ordem de habeas corpus, essa do Elisandro Spor, venha a ser concedida com efeitos extensíveis aos corréus, né? Ou seja, determinando que eles aguardem os recursos em liberdade. O que o Ministério Público fez? Em face desta possibilidade de que venha a ser concedida a ordem para que eles aguardem liberdade, o Ministério Público novamente recorreu lá ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Luiz Fux, que tem este posicionamento que é dele, de que a execução provisória pode ser aplicada ao processo penal, e aí ele proferiu uma outra liminar em que ele diz que caso venha a ser concedida a ordem aqui pelo tribunal, ele já está suspendendo no futuro, com um exercício de previsão futura de que possa vir a ser concedida, ele já suspende antes, para manter que eles fiquem presos. Então, o debate aqui, tu podes perceber, Fabiano, que é bastante, tem uma complexidade jurídica e para os estudiosos do processo penal causa uma grande estranheza, porque isso é uma coisa inédita, nunca houve antes na história do Brasil uma suspensão de um julgamento que sequer aconteceu e que ia conceder a ordem. Que se fosse algo contra a defesa, era uma outra situação, mas é algo em favor de uma prisão. Quer dizer que ele já está determinando antecipadamente uma prisão sem aguardar o julgamento dos ministros. Doutor Carlos, o senhor que é um professor de processo penal, como se faz para depois de hoje continuar ensinando o processo penal com essas decisões? Alterou a nossa perspectiva. Os professores de processo penal hoje não sabem como explicar como isso foi aplicado, porque se valeu de uma lei que não tem aplicação para o processo penal, ou seja, ela não tem expressa menção de que se aplica o processo penal, e foi usada por este ministro, que é um ministro que tem formação do processo civil e tem uma posição muito particular sobre a execução provisória e quis aplicar isso a toda força no processo penal. Então, isso realmente é algo que até destoa do restante do colegiado do Supremo, que é um órgão composto por 11 ministros. Então, um ministro não pode tomar uma decisão sozinho, sem consultar os seus pares, porque nós vivemos numa democracia, em que tem que valer a colegialidade, tem que valer a maioria do que os ministros entendem. E hoje a maioria formada nessas ADCs 43, 44, 54 é de que a Constituição determina que todo cidadão deve ser tratado como inocente até o trânsito em julgado, ou seja, até o fim de todos os recursos. Quando a gente prende provisoriamente alguém, nós estamos tratando como culpado.
e não como presumidamente inocente. Sabe, Fabiano, como bem observou o Dr. Carlo, essa legislação que veio do pacote anticrime, autorizando uma execução provisória da pena quando condenados acima de 15 anos, a bem da verdade, o juiz Orlando, que é um magistrado extremamente competente, todo mundo pode ver aí nos 10 dias, foi aí passado diretamente pelo YouTube todo o julgamento, ele já tinha o costume de decretar a prisão quando havia condenação no júri, antes da legislação. Ele fundamentava e decretava essa prisão. Então era algo que já era esperado. O problema é que, com o pacote anticrime, isso se tornou positivado. E muitos magistrados que têm interesse em executar provisoriamente a pena, eles acabam decidindo, em vez de condenar o cidadão a 12, condena a 15, a 16. Aí já tem agora o dispositivo legal que autoriza essa execução provisória. O problema é que, depois, como o Dr. Carlo muito bem observou, nós que nos debruçamos muito sobre o processo penal, sempre soubemos que qualquer prisão antes do trânsito julgado precisa não só de que esteja ali configurado autoria e materialidade, mas precisa ainda que haja um periculo libertatis. O que significa isso? Assim, resumidamente, é que haja risco de fuga ou que eventualmente aquele acusado ameace testemunhas e aí o processo acabe não tendo o curso normal. A verdade é que, em decorrência da presunção de inocência, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, não é possível antecipar nenhuma culpa, a não ser que, novamente, haja esse periculo libertatis. Antes, quando eu fiz uma observação, eu me recordo agora de uma fala do também muito competente, o promotor que participou, o doutor Davi, ele fez ali uma analogia com o jurado, que ele disse, inclusive aquele fumante que fuma todos os dias 1 ou 2 carteiras de cigarro, ele está assumindo o risco de amanhã depois ter uma doença pulmonar. Isso não é verdade. Porque aquele que fuma 1 ou 2 carteiras por dia, ele se adequa ao exemplo daquele tio, daquele avô que a vida inteira fumou e nunca deu nada. Ninguém que fuma diariamente fica se lembrando das pessoas que tiveram câncer pulmonar. Não, justamente o contrário. A pessoa acredita que não vai acontecer. Em ambos os casos, na culpa consciente e no dolo eventual, as pessoas preveem o resultado danoso, só que a diferença é que no dolo eventual a pessoa diz, azar. E na culpa consciente a pessoa diz, não vai acontecer. E no caso do cigarro, a pessoa não vai se lembrar das pessoas que ficaram doentes, mas sim daquelas que fumaram a vida inteira e nunca tiveram problema nenhum. Eu acredito, assim como o Dr. Carlo falou, que a condenação foi política e num caráter pedagógico. Porque agora, imagina, eu vou fazer o outro lado. Imagina que, na realidade, e lamentavelmente, de acordo com o direito, esse tinha que ser o resultado. Ao meu ver, foi culpa consciente, mas eu fico imaginando o jurado, a cabeça do jurado fica pensando, bom, se não vamos condenar aqui, amanhã depois acontece tudo isso de novo, e os caras vão ver, os caras vão se lembrar do caso daqui, e vão dizer, lá não deu nada, enfim, então, na realidade, não vamos aí nos preocupar com extintores que não funcionam, com portas que não estão aqui, e com toda a outra infraestrutura que tem que ter uma boate sim, e, enfim, falharam, mas não dolosamente, no meu entender, culposamente, doutor Fabiano. O que me chama a atenção, né? Eu, como jornalista, eu leio bastante, evidente, acompanho as informações, é como se estabelece, né, com os critérios, os anos de condenação. Esse 22, esse 18, esse 15. Essa questão é uma questão que eu tenho como dúvida que a gente pode abordar no próximo bloco. E outra, nesse caso, que é ainda mais complexo, é a série de coisas que aconteceram que resultaram na tragédia, né? Se fosse colocar a grosso modo, bom, por que teve um incêndio? Que alguém jogou o fogo de artifício, enfim, o sinalizador no teto, ponto. Mas aí se desencadeia uma série de outras coisas erradas que aconteceram para que pudesse acontecer aquela tragédia, né, lá no dia 27 de janeiro de 2013. Então, quer dizer, é muito complexo tudo isso e aí fala o Fabiano aqui, eu leigo, de colocar, por exemplo, se sou eu condenado com mais tempo, eu vou me sentir muito mais culpado que os outros. Então, essa complexidade do caso, a possibilidade de se cometer injustiça é muito grande, ainda que se estabeleça e tente buscar justiça, porque, de repente, outras situações não foram sequer analisadas, e as que foram analisadas pode botar não sei se eu vou falar bobagem aqui, mas um potencial de culpa maior nesse que foi o mais condenado, o que ganhou mais tempo de punição. Enfim, estou viajando aqui com vocês, trazendo aquilo que a gente ouve de fora,
Isso não necessariamente é a minha opinião, mas é o que eu ouço, né? As pessoas me indagam, Fabiano, o que você achou? Primeiro que eu não sou advogado criminalista, mas como jornalista e ouvindo tudo, a gente expõe esses fatos para que a gente possa trazer, né, um pouquinho para quem está nos ouvindo das opiniões de quem entende disso, que são vocês, advogados criminalistas. Falta a manifestação nesse bloco da doutora Paloma. Por favor, doutora. Gostaria de dizer que eu concordo contigo nesse teu comentário de que teriam outras esferas sem ser a penal para por essas responsabilidades daí, então, né? Então não deveria ter essa sensação que nem a doutora Mariana mencionou de vingança em cima dos condenados em razão da quantidade de pena. Então poderia ter outras responsabilidades em outras esferas. E ao mesmo tempo, né, doutora, é mais fácil para mim que não tenho um familiar que faleceu lá, embora eu tenha ficado muito triste. Falando de fora. Falando de fora, né, a gente, inclusive agora na pandemia, a gente também tratou disso tudo sempre com muita cautela. Eu tive um familiar que faleceu de Covid, então o que, entre aspas, me dá propriedade para falar dos outros casos, não é isso. Mas nesse caso, a gente olhando de fora nos dá a impressão de que, e realmente, se eu tivesse um familiar meu, talvez eu estivesse agora mais tranquilo pela punição que foi imposta a essas 4 pessoas. Entretanto, eu também vejo que pode ser que se esteja cometendo uma justiça em determinado momento, ou justiça em parte, e alguma coisa ter ficado de fora nesse julgamento, devido à complexidade. Aqui não estamos apontando se está certo ou se está errado, mas a complexidade do caso é muito grande, né, doutoras e doutores? É que, na realidade, tem uma situação importante de esclarecer, que o direito, ele não necessariamente ele precisa agradar a opinião pública, porque o direito, ele vem como uma salvaguarda para o cidadão, para qualquer cidadão, aquelas garantias que existem ali previstas na Constituição, e todo o processo penal foi pensado para ser uma garantia para o cidadão que vai respondê-lo, né? Porque senão o Estado iria impor uma pena sem processo algum, simplesmente 22 anos, não precisa ter 9 anos de processo. O processo serve para trazer garantias para o indivíduo que vai respondê-lo, né? Não propriamente para reconstituir uma verdade, para contar uma história diferente, ou para dar oportunidade ali de alguém criar uma fantasia, né? Mas sim para poder legitimamente impor uma pena nos casos em que ela efetivamente seja necessária. Então, na realidade, assim, a resposta que o direito vai dar a um determinado fato pode ser uma, e a resposta que nós, como cidadãos, ou nós, como vítimas, queremos para aquele caso, às vezes é outra. Então, não necessariamente isso precisa haver essa união, assim, haver que se confunda essas duas, esses anseios. O interessante é que os próprios operadores do direito, ministros desembargadores, têm mostrado que as próprias opiniões deles estão se confundindo. É bem controverso, tanto é que anseios. houve decisões jurídicas diferentes nesse caso, porque o direito dá, em muitas oportunidades, esta possibilidade dessas divergências. E aí é que nós temos que entender que a resposta que o direito dá, ela serve para proteger uma coletividade de um possível erro judicial. Ela não serve para agradar alguém, porque o direito sempre foi pensado para, enfim, proteger um bem comum, para proteger a todos, porque muitas vezes nós vamos ter uma resposta pela dogmática do direito, pelo o que é o que a lei diz que deve ser, que pode não agradar a população. E aí o que se pode fazer? Pode-se alterar a legislação, se for o caso, se não agrada a população e se a legislação está defasada, nós podemos alterar a legislação. Mas a legislação tem sido alterada, neste caso, por vias tortas, através do Poder Judiciário, desrespeitando a separação dos poderes e causando essa extrema insegurança jurídica. Não sei se a gente tem tempo, mas eu queria pontuar uma coisa, Fabiano. Temos tempo, sim. Que seria essa questão levantada aqui, que este caso sirva de exemplo para que não ocorram mais incêndios na cidade de Santa Maria, ou no estado do Rio Grande do Sul, ou qualquer cidade do Brasil. Pois bem,
por mais que a pena aplicada tenha sido 20, 30, 100 anos, não me parece que a mudança que se quer vai começar pela condenação desses réus. A mudança começou imediatamente depois do evento, né? Depois da tragédia, a gente já começou a ver as casas sendo fiscalizadas, mais fiscalizadas, exigências de portas de saída maiores, uma série de a tragédia como em si foi responsável por uma alteração de pensamento. Não é a condenação de alguém ou não que muda isso. Tá, mas até que ponto? Porque hoje os próprios promotores que trabalham nas Torres Gêmeas de Porto Alegre sabem que vivem lá dentro, trabalhando diariamente, e o prédio não tem PPCI. Que mudança é essa? Se não for começar por ti. Lá não teve. Até não tinha essa informação. E não tem PPCI, foi utilizado isso no júri. Então, isso prova que, como bem trouxe uma das defesas, não, ou melhor, todas, não eram só aqueles 4 rapazes que tinham estar sentados ali, mas uma infinidade de autoridades que poderiam estar respondendo a todos esses fatos e trazido, então, como exemplo. Então, se é para usar de exemplo, então vamos botar todo mundo no banco dos réus e aí fazer esse exemplo valer lá fora. E vamos começar pelo PPCI, seu Ministério Público, que não tem. Vocês estão trabalhando aí dentro desse prédio hoje, aí todo mundo sentado me ouvindo, e não está regulamentado, está fora da lei. A lei vale para todos. Então, eu queria deixar essa ressalva de que é lógico, evidente que todas as casas, para atuarem dentro dessa forma, para ter festas e etc., tem que ter regulamentação. Regulamentação vale para todos, e a começar pela nossa casa. É por onde eu tenho que procurar esses problemas e regularizar. Porque senão daqui a pouco eu posso estar sendo dentro da minha própria casa, vou acender uma vela, por exemplo, e aí pega fogo e morre a minha família, e eu permaneço viva. Agora é interessante que, vendo vocês falarem, eu me lembrei agora que eu trabalhava em outra emissora e fiz a cobertura aqui de Porto Alegre. Que dia pesado, né? Lembro que eu entrei no ar aquele dia às 8 da noite, ou 19 horas no domingo. E aí vem uma curiosidade também, né, daquele dia. Eu fui saber da gravidade quando me informaram que a rodada do Campeonato Gaúcho estava suspensa, e que eu estava num lugar sem rádio, sem televisão, não tinha celular, sem sinal. E aí alguém conseguiu falar comigo em algum momento: olha, não tem jornada hoje. Então a cobertura vai ser toda em cima da Boate Kiss. O quê? Não sei. Aí é que eu comecei a me informar, liguei o rádio, voltei, eu não estava em Porto Alegre, voltei para Porto Alegre para me inteirar do que estava acontecendo, e aquilo pesou. E foi uma cobertura bastante desgastante. Começou, na verdade, eu entrei no ar às 19 e segui até às 2 da manhã, com toda a repercussão do domingo, já no domingo, né? E aí isso nos remete, né, àquela lembrança. E aí eu me lembro de vários amigos que são aí empresários aqui da vida noturna da capital, que também passaram a ter que revitalizar todos os seus espaços, a buscar os PPCIs, a abrir porta, fechar porta. A capacidade também começou a ser exigida, né, dos locais, que antes não se tinha muito controle. Quer dizer, quando a gente fala da Boate Kiss, é sempre muito complicado, né? E, obviamente, um peso enorme nós temos, né? Eu me lembro que num jogo do Grêmio contra o Inter de Santa Maria, nós fomos lá fazer a cobertura, e nós fomos depois na Boate Kiss para confraternizar a noite. Então eu fui no lugar. E aí, puxa, aquela história poderia ter sido comigo. Eu tenho familiares de Santa Maria. Então, uma coisa que não vai tirar nunca, e é importante a gente falar, e quem está nos ouvindo em Santa Maria, quem tem familiares lá, é o nosso pesar e o nosso luto em cima disso tudo, né? É uma tragédia sem precedentes. Eu acredito que teve uma, né, na Europa aí há muitos anos, e depois, infelizmente, nós aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Maria. Então, o nosso peso, né, o nosso luto, ele é gigante. E o que se discute aqui é justamente a questão do julgamento e os 4, né, que foram julgados, e as análises desses 10 dias que cessaram nesse mês de dezembro, com essa conclusão. E talvez ainda não tenhamos conclusão, ainda as coisas, né, ainda vão acontecer bastante, né? Mas realmente é um caso daqueles que a gente, conversando com os amigos, familiares,
a gente sempre sabe onde a gente estava naquele dia, né? Eu estava em tal lugar, isso aconteceu assim. Semelhante ao 11 de setembro. Semelhante ao 11 de setembro. 11 de setembro. Ou o 1º de maio de 94, né, quando o Senna também faleceu. Sim, também a gente lembra. Marcou demais, evidentemente, um dia triste, né, na história do nosso país. Só deixa eu fazer um parênteses, Fabiano, com algo que o Carlos trouxe aqui, que eu acho que é muito importante, tem que ficar e tem que receber um certo detalhamento. Eu acredito que muitas vezes, né, o discurso da acusação não se resume entre dolo e culpa. Eles estão insatisfeitos com a pena que o homicídio culposo traz. Então acaba forçando um dolo quando não existe, e aí, sobretudo, um dolo eventual, que é um instituto muito próximo da culpa consciente. Como eu disse antes, os dois prevê, mas um acredita que pode evitar o resultado, e outro simplesmente ele desimporta com o resultado danoso, e aí muitas vezes traz essa circunstância para o tribunal do júri, porque inclusive é ali o único local onde pode se julgar os crimes dolosos contra a vida, quando na realidade, se o homicídio culposo tivesse uma pena maior, se tudo se resolveria junto do juiz togado. Então, como muito bem observou o doutor Carlos, se há uma insatisfação com a legislação, que a mesma seja alterada. O que não se pode fazer é subverter os institutos e dizer que uma coisa é outra coisa quando não é, porque na realidade isso daí desafia tudo que a gente estudou, tudo que se conhece como dolo, tudo se conhece como culpa, e mais uma vez, esse caso na realidade não era para ter sido nunca submetido ao tribunal do júri, maiormente quando os jurados não fundamentam os seus votos, e a questão que eu trago aqui, porque o que faria de diferença na discussão no tribunal do júri passar o vídeo e as fotos com as vítimas, muitas carbonizadas, outras falecidas de outra maneira? O que isso influenciaria na discussão do dolo eventual e da culpa consciente? Nada. Apenas para atingir emocionalmente os jurados, que saberiam que deveria imputar algum nível de responsabilidade aos acusados, e foi o que acabou acontecendo. Lamentavelmente, foram todos condenados ali por dolo eventual, ainda que sem qualificadora nenhuma, as penas ficaram altíssimas. Mas veja, do teu comentário, Fabiano, é interessante, imaginem a responsabilidade daqueles 7 jurados ali sorteados para ter que decidir essa questão, assim, e todo o peso que o Ministério Público colocou, assim, nessas pessoas, né? Porque, assim, são pessoas que não têm formação jurídica, são pessoas que, alguns ali nunca tinham participado de júri antes, quer dizer, e aí eles são colocados, assim, eles caem de paraquedas, né, no maior julgamento da história do Brasil, assim, em termos de tribunal do júri, pelo número de vítimas, né, e aí se deposita nessas pessoas uma responsabilidade de passar alguma mensagem ali, que não vai ser uma mensagem propriamente jurídica. Quando nós formos trabalhar nos tribunais e na academia, nós formos tratado o caso Boate Kiss, vai ser uma conclusão do que a doutrina fala sobre aquilo, do que os nossos estudos jurídicos falam sobre a complexidade daquelas condutas das diversas pessoas responsabilizadas, das outras esferas de responsabilização, como disse a doutora Paloma. Então, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é o sentimento do popular, o sentimento do povo, que é representado por aquelas 7 pessoas. Então era muito difícil que aqueles jurados que foram colocados numa posição de altíssima expectativa de darem uma resposta, que geralmente é a resposta punitiva, que é o que mais a opinião pública acaba querendo, fossem ter um entendimento diferente, fossem ter um entendimento que viesse a ser de acordo com o que a lei diz, que deve ser o caso concreto, né? E por isso que o doutor Christian está correto, que esse caso nunca devia ter ido a júri, porque o júri não tinha possibilidade de ter um resultado diferente. E só para explicar por que não deveria ter ido a júri, porque o Tribunal do Júri é a instituição que julga tão somente os crimes dolosos contra a vida e as tentativas de, né? Então, se o homicídio lá tivesse sido oferecido na denúncia, por exemplo,
homicídio culposo, ou até outras pessoas falam em crime de incêndio culposo, né? Nós teríamos outro desfecho. Qual seria? E esse julgamento jamais teria sido colocado nas mãos de 7 jurados leigos, né? Então, lá tudo no início poderia mudar. Mas o que eu queria colocar nesse momento é a respeito da opinião pública, tá? Eu tenho me manifestado sobre esse caso já algumas vezes nas minhas redes, inclusive, quando fiz recentemente uma live com a doutora Tatiana, e, evidente, eu convivo com diversas pessoas que não do ramo do direito, e fui surpreendida por muitas amigos e amigas que me chamaram para se colocar e se manifestar do lado daqueles réus que estavam respondendo aquele julgamento. E entendiam que, de fato, não deveria haver uma condenação, ou sequer chegado até o júri, porque isso soaria como retaliação, né, da sociedade para com essas pessoas. E eu entendo que, por mais que eu esteja aqui falando a favor da defesa, porque assim entendo e assim estudei e assim penso, que existem também pessoas leigas que veem o fato de 4 condenados a mais seriam 4 vidas a mais perdidas, junto ainda daquelas famílias todas que giram ao redor. As pessoas não sabem o que é e o que representa na vida de um ser humano estar privado da sua liberdade e ainda dentro dos presídios do sistema prisional brasileiro, que é um dos mais caóticos do mundo. Quanto mais o presídio central aqui de Porto Alegre, que é um dos piores da América Latina. Quem está me ouvindo pode pensar, mas eles deveriam estar lá porque assumiram o risco, o dolo eventual, e aí a gente entraria nessa discussão toda. Não entraria. Eu concordo plenamente que esse fato não deveria ter vindo a júri, não deveria ter sido essas pessoas tratadas assim dessa forma pela mídia, pela sociedade como um todo, e que esse fato, como o Carlos falou, vai ser paradigma estudado para sempre, né, nos nossos livros de direito. Então, entrou para a história em todos os aspectos. O que está sendo tratado hoje, que vai ser decidido hoje por esse desembargador, é algo que nós não temos ainda noção da magnitude, eu acredito. E que os próximos dias vão dizer. Muito bem, deixa eu fazer um intervalo e volta com o nosso contraponto, aí os blocos um pouquinho menores. Eu sempre deixo os 2 primeiros um pouco maiores para que a gente não precise interromper os raciocínios. E na volta a gente vem com blocos menores, mas ainda temos programa pela frente. FAMURS é no município que tudo acontece. E Simers, defender os médicos é defender a saúde. A hora certa de CDL Porto Alegre, capacitando varejo, transformando negócios. E a pauta do programa para AmRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul. O ATQUIS, o julgamento. Esse é o tema do programa de hoje, aqui na Guaíba. Ninguém mora em um estado ou país, na verdade todo mundo mora em algum município, é lá que a vida acontece, onde você estuda, trabalha e convive. Por isso os gestores municipais são tão importantes. São eles que têm o compromisso de zelar pela sua rua, pelo seu bairro e pela sua comunidade. E quando precisam de mais força para negociar o contrato dos governos estadual e federal, por exemplo, eles se unem em associações de municípios em cada região. E para terem ainda mais voz, as associações se unem na Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. E tudo isso só tem um motivo: melhorar a tua vida. FAMURS, quem defende o município, defende você. FAMURS, gestão do presidente Eduardo Bonotto e a coordenação de comunicação do meu amigo Walter Santos. Estivemos juntos hoje pela manhã em reunião lá na nossa FAMURS. Acesse a Rádio Simers. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Intervalo e já voltamos com mais contraponto aqui na Guaíba. No programa O Mundo na Guaíba deste sábado, vamos falar sobre a histórica visita do primeiro-ministro de Israel aos Emirados Árabes Unidos. Europa teme surto da variante Omicron em meados de janeiro. OTAN peita a Rússia e diz querer adesão de ex-repúblicas soviéticas.
e comissão de investigação revela a mensagem em que filho de Trump e apresentadores da Fox News pedem ao ex-presidente que impeça a invasão do Capitólio. O Mundo na Guaíba, neste sábado, às 7h30 da manhã. Apresentação Jurandir Soares. Ninguém mora em um estado ou país. Na verdade, todo mundo mora em algum município. É lá que a vida acontece, onde você estuda, trabalha e convive. Por isso, os gestores municipais são tão importantes. São eles que têm o compromisso de zelar pela sua rua, pelo seu bairro e pela sua comunidade. E quando precisam de mais força para negociar ou cobrar dos governos estadual e federal, por exemplo, eles se unem em associações de municípios em cada região. E para terem ainda mais voz, as associações se unem na Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. E tudo isso só tem um motivo: melhorar a tua vida. FAMURS. Quem defende o município, defende você. FAMURS. Gestão Presidente Eduardo Bonotto. Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul alerta: golpistas estão usando de forma indevida a marca dos Simers e dos escritórios de advocacia parceiros. Médico, fique atento. O Simers não está solicitando depósito bancário ou transferência através de Pix. Em caso de dúvida, ligue 51 30 27 37 37. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Você quer anunciar em rádio, TV, jornal ou mídias digitais? Venha falar com a Conconexão. Nós temos a proposta certa para o seu negócio, pequeno, médio ou grande. Com planejamento adequado, sua empresa é mais efetiva. E com ideias diferenciadas, sua propaganda é mais surpreendente. Ligue 51-3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Conconexão Comunicação e Marketing, a sua parceira de negócios. 3384-4000. Em tempos de distanciamento social, é necessário criar novas maneiras de se conectar à vida das pessoas. E sua marca também precisa fazer parte dessas mudanças. Fale com a gente pelo comercial@correiodopovo.com.br e conheça os projetos personalizados que o Correio do Povo tem para a sua empresa. Porque mais do que nunca, essa é a hora de se conectar. Correio do Povo. Informação é o que nos conecta. Sabe aquela energia para sua reunião de trabalho? É Ponto dos Cafés. E aquele cappuccino cremoso no seu restaurante, na sua padaria ou na sua lanchonete? É Ponto dos Cafés. Ponto dos Cafés é café quentinho ao simples toque de um botão. Ponto dos Cafés, há quase 30 anos oferecendo máquinas de café e insumos de qualidade para facilitar o dia a dia da sua empresa. Ligue 3325-1009 ou acesse pontodoscafés.com.br. Desentupidora Pérez, especialista em atendimentos de emergência 24 horas, serviços de limpeza de fossa, desentupimento, hidrojateamento, dedetização, limpeza de caixa d'água e até entrega de água potável. Ligue 3372-8008, 3372-8008. Se nem as comprovações científicas estão a salvo de questionamentos, assuntos que geram debate podem acabar distorcidos por diferentes pontos de vista. Essas perspectivas podem ser facilmente confundidas com fontes oficiais de informação. Por isso, quando o assunto é processo eleitoral, fique atento. Siga os canais da Justiça Eleitoral. Democracia com confiança e transparência. Contraponto. Apresentação: Fabiano Brasil. Voltamos com o Contraponto na Guaíba, desta edição especial falando sobre o julgamento da Boate Kiss. Contraponto no ar para a FAMURS é no município que tudo acontece e Simers, defender os médicos é defender a saúde. A hora certa de CDL Porto Alegre, capacitando varejo, transformando negócios.
e a pauta de Amhiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Como eu estou com 4 advogados, 2 advogadas e 2 advogados criminalistas, e eu sei que a verbalização de vocês é de muita qualidade e também complexa, nós vamos começar já as considerações finais, com um bom tempo para cada um se manifestar. Ao contrário do que começamos o programa, eu começo com as considerações finais, com o início, vamos como invertendo no final, com a doutora Paloma Núbias Moreira, que, óbvio que conclusão não dá para a gente tirar, né, doutora, de tudo isso, né? O fato é que tivemos o julgamento, há toda uma discussão em relação a como isso foi feito, mas o fato que temos hoje é que os 4 condenados estão, pelo menos até, né, o dia de veiculação do programa, dia 17 de dezembro, os 4 estão presos. A gente não sabe o que vai acontecer, né, na sequência, mas que resumo dá para se fazer? Tudo que está acontecendo, não temos como fazer uma previsão. Não tem como prever. Mas que resumo dá para fazer sobre todo esse processo e como a doutora observou tanto o processo quanto a conclusão até o momento? Eu acho que gerou essa instabilidade jurídica aí, em questão de que foi uma sucessão de erros até o momento. E eu não acredito que... eu não consigo fazer uma previsão do que possa acontecer. Acho que a liberdade vai continuar privada, infelizmente, erroneamente, desses condenados. Não vejo mais como. Pois é, agora é interessante, não é, a doutora Mariana, doutor Carlos e doutor Christian, é que os advogados e advogadas, né, os especialistas, eu acredito que na grande maioria tem essa mesma visão da contestação do processo, como tudo foi feito, né? Na realidade, Fabiano, pelo menos o que eu li, né, nas redes sociais, todos contestam a forma como tudo se deu, maioria. A grande maioria. Na realidade, Fabiano, como tu mesmo observasse, foi um júri totalmente atípico. Era um caso que não deveria ter sido submetido ao plenário de julgamento, e uma vez lá, se perde total controle, porque, veja bem, como eu disse no início, o tribunal do júri deve ser entendido como um direito individual do acusado de ser julgado perante seus pares. Quando haja provas que ele cometeu um crime doloso contra a vida. Não posso simplesmente, como acontece hoje, lamentavelmente, fazer com que a pronúncia, que seja a decisão que submete o acusado ao júri, seja apenas um rito de passagem. E muitos julgadores gostam de se utilizar de argumentos do qual, por exemplo, eu não sou o juiz natural, se eu decidir qualquer coisa aqui eu vou estar subtraindo a decisão do jurado, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, ou não cabe a mim decidir se houve dolo ou não, vou deixar isso para os jurados. Errado. A leitura que eu faço é que, se estamos submetendo um acusado ao plenário do julgamento, onde os jurados não fundamentam suas decisões, eu preciso desse controle anterior que ele chegue lá. Porque se lá eu não tenho controle nenhum, deixa de ser um direito individual do acusado e se torna justamente o oposto, né? Uma máquina de trituração de condenações. Porque é isso que a gente vê hoje sempre. A gente senta lá e, lamentavelmente, é isso. Então, justamente esse controle ele deveria ter sido feito lá atrás. E foi feito pelo primeiro grau, pelo segundo grau, mas no STJ, uma decisão política, penso eu, para que não aconteça mais essas circunstâncias, que boates não cheguem mais nesse sinistro que, lamentavelmente, aconteceu. Entenderam por bem submeter o caso a julgamento no júri, foi o que aconteceu. Então, qualquer leitura que a gente vai fazer desse caso é um caso singular, atípico, que não tem nada a ver com os casos que de fato deveriam ser submetidos ao júri. Agora o que chama atenção, né? Outra questão que chama atenção, eu falei várias vezes chama atenção aqui, porque para mim chama toda atenção. Eu confesso para vocês que eu eu vi muito pouco, porque me tocava muito, foi tudo com muita emoção, né? Os depoimentos, os familiares, né? Os depoimentos de todos os acusados, os 4 acusados, das testemunhas, a emoção, e eu passava aqui na frente, né, do tribunal e via, né, a movimentação, as pessoas ali na rua aguardando para voltar, na hora do recesso, enfim, foi tudo com muita emoção. E os relatos aqui, por exemplo, do Everton Kalbar e do Giovanni Gaforelli, repórteres da Rádio Guaíba, também expressam essa carga emocional. Aí eu imagino toda essa carga emocional, e aqui não cabe a mim julgar se está certo ou se está errado, deixo para vocês que são especialistas, eu imagino a carga desse júri, também é emocional de ver tudo isso. Ali todo mundo está tomado pela emoção. Se eu que estou aqui,
Não tem um familiar que estava envolvido na situação. Me emociona, me enlutece, eu imagino quem está lá para viver tudo isso, e os desesperos dos depoimentos dos acusados, né? O do Luciano Bonilha, por exemplo, a gente viu ali, citando um ali, que falava, olha, me prende logo então, acho que foi o Marcelo que falou, me prende logo, o Kiko, me prende logo, enfim, e aos prantos, e eu imagino, aí eu vou de novo trazer o peso que fica. Aí de novo eu trago, eu estava no churrasco um dia desse com um amigo e ele me mostrando, cara, já viu isso aqui e tal. E a gente começou a comentar, cara, se eu mato um cachorro sem querer na rua, de atropelamento, tá 120 numa estrada 110, você atropela um cachorro, tu já fica com peso. Você imagina, e óbvio, você não me matou porque quis, o cachorro você atravessou. Se você freia 110 na freeway com um cachorro atravessando na rua, eu não estou dizendo que é para atropelar, pelo amor de Deus, viu, gente? Mas eu posso causar um acidente mais grave, de o meu carro capotar, de alguém bater em mim, enfim. E eu me lembro de uma vez ter batido e fiquei olhando no retrovisor. Eu vou tomar que não tenha morrido, não estava tão rápido nessa ocasião, mas eu bati num cachorrinho que estava atravessando a estrada e fui olhando no espelho. Ele, pô, acho que morreu, não morreu, que ele saiu mancando, mas estava bem. E evidente, a 110 por hora não tinha nem como parar o carro para voltar para pegar o bichinho para ver o que pudesse fazer. Mas enfim, na freeway. Se nós, né, que não estamos envolvidos em situações dessas, e estou usando esse exemplo de um atropelamento de um cãozinho, de um gato, enfim, a gente já fica comovido e já fica com peso, imagina uma situação como essa. Então é muito delicado. Né? Não, é que aí vem a questão do filtro, que tem que ter um filtro jurídico para mandar um caso a júri ou não. Não se pode simplesmente lavar as mãos e mandar um cidadão a júri numa circunstância como essa, em que há um debate muito sério sobre se aquilo de fato vai configurar o dolo eventual ou não. Então, quem teria que decidir isso daí teriam que ter sido os magistrados que examinaram a matéria, né? E não simplesmente dito, olha, nós não nos responsabilizamos, é o jurado que tem que julgar, porque o jurado não tem esse preparo para fazer essa distinção. Ali o resultado desse júri não foi um resultado jurídico, do ponto de vista técnico, foi um resultado emocional, resultado dentro daquelas circunstâncias. Um parênteses, se os doutos não chegaram a uma conclusão, que estudam isso a vida inteira, como é que nós vamos esperar isso, que os jurados cheguem a uma conclusão, não é? Não tinha outra possibilidade de decisão daqueles jurados frente à pressão que existia por parte dos familiares, por parte do Ministério Público, que fez uma estratégia política para que isso fosse a júri, para que tivesse uma exposição midiática sobre a instituição, para dizer que a instituição teve uma vitória neste caso. Então, teve um aproveitamento desta questão da exposição também nesse júri. E isso, posterior, acabou se revelando nessas liminares aí do presidente do STF, que também com isso conseguiu, né, com que a posição dele viesse a prevalecer da execução provisória, né? Então, ele, Fux, não fica com esta pecha, né, de que ele vai autorizar que alguém possa ficar livre após uma condenação. Ele fica marcado com isso. Então, teve muitas influências externas ao mundo jurídico. A própria cobertura, né, da imprensa deu essa possibilidade de que isso descambasse de um debate jurídico para um debate emocional, né, e um debate de qual repercussão que nós queremos a partir desse fato. O Brasil inteiro estava aqui, né? Exatamente. Eu fiquei curiosa para saber o que vai acontecer daqui em diante, então, já que eu não consigo prever. Como é que vocês acham que vai... Na verdade, o que eu penso nesse momento é o seguinte, e agora, quem poderá nos defender? Porque eu acho que nem o Chapolin Colorado, numa situação dessas... E nem o gremista. E nem o gremista, flamenguista, senão já, menos não ainda. tem Menos ainda hoje. O gremista não pode. Já... O gremista tá coitado do Chapolin. Então, vamos lá. O que restou aqui para nós neste momento? É uma decisão descabida, completamente, em termos jurídicos, né? Porque não existe como eu
prever o futuro, nem vocês que estão me ouvindo, porém o ministro Fux já consegue. Nos parece que ele fazendo isso, essa última decisão, diz que independente de qual for o resultado, já prevendo um resultado de concessão de soltura daqueles réus, determina que, se isso vier a acontecer, já condiciona a prisão imediata, né? Então, ele mesmo já fez essa já está dado o veredito. Eu acho que a gente está, de repente, confabulando uma coisa que já está sacramentada, mas tem porque né, acima desses senhores, ou melhor, do STF, tem todos os outros senhores que compõem e que vão, ministros, julgar esse mérito, né? E, além de uma decisão política, me parece muito aqui uma briga de ego. Quem tem mais poder, quem tem mais ego, e aí este é o que manda mais. Por enquanto, ele manda mais, mas ele responde que são 11 ministros que vão ainda votar sobre essa decisão. E os outros 11, 10, na verdade, têm os seus egos também. E aí é que nós vamos voltar à questão do quê? Da execução provisória da pena, de novo aparece no Brasil, né? E aquela história, vamos ver se a Constituição Federal, que é pela qual nós votamos, né, assinamos, vai se prevalecer ou não. Aí tem uma questão, né? O Supremo Tribunal Federal está mudando a composição, agora tem um novo ministro. Nós não sabemos ainda a posição do novo ministro sobre essa questão da execução provisória. Então, à medida que forem mudando os ministros, vai mudando o posicionamento da corte. Ano que vem, mais 2 são substituídos também, né, por aposentadoria, né? Provável, agora não me recordo, mas vai ter outros ainda nessa... Sai. E tem mais um, se não me recordo. Então, pode ser que o Supremo altere essa posição que ele tomou lá nas ADCs, né? Porque já foi algo apertado. Então, isso aí vai poder ter essa mudança aí no ordenamento, aí no posicionamento. Muito bem, o debate é amplo e a gente vai fazer mais um intervalo e volta ainda, estamos já numa parte final do programa, teremos mais 3 blocos pela frente, mas blocos bem menores. FAMURS é no município que tudo acontece, Simers defender os médicos e defender a saúde, a hora certa de CDL Porto Alegre, capacitando o varejo, transformando negócios, e Amrigs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Já voltamos. Todo sábado, das 10 às 11 da manhã, você tem compromisso marcado com o Companhia Inteligente Guaíba, direto da Vivar Sleep Center. Um bate-papo com convidados especiais, levando conteúdo, informação e a leveza que um sábado exige, mas com a tradição e credibilidade que somente a Guaíba pode oferecer. Companhia Inteligente Guaíba. Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul alerta. Golpistas estão usando de forma indevida a marca dos Simers e dos escritórios de advocacia parceiros. Médico, fique atento. O Simers não está solicitando depósito bancário ou transferência através de Pix. Em caso de dúvida, ligue 51 30 27 37 37. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Nosso juramento é cuidar da saúde. Nossa missão é garantir o bem-estar de todos e fortalecer a medicina de qualidade, fazendo tudo com atenção, carinho e dedicação. Há 70 anos, promover a ciência em favor da sociedade é mais que um legado. É a nossa vida. É a nossa história. Associação Médica do Rio Grande do Sul. 70 anos. Pela medicina. Pela sociedade. Pela ciência, pela vida. Acesse anrigs.org.br e conheça a nossa história. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo.
E você, vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Tudo passa, tudo sai de moda, menos a Ótica Ferges. A Ferges é um clássico há 126 anos e sempre investindo em inovação e tecnologia. Um clássico da Ótica Ferges é para sempre, porque contém algo tão único, tão especial, tão exclusivo, que faz dele ao mesmo tempo contemporâneo e vintage, eternamente novo. Ótica Ferges, sempre um clássico. Acesse ferges.com.br e saiba por que nunca saímos de moda. Para que toda criança possa ir à escola, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola, que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país, com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Veículos modernos, seguros, com acessibilidade e até tração 4x4 quando necessário, que ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Secretários de Educação, saibam como atualizar suas documentações para participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br/FNDE. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vamos para a alegria, vamos para a festa, preparou, fuzilou! Gol! Com bola é tudo! Gol! Acompanhe o Futebol Guaíba através da nossa tradicional jornada esportiva. No FM 101.3, AM 720, iguaíba.com.br. Acesse também nossos canais oficiais no Facebook e YouTube. Tradição e credibilidade que só a Rádio Guaíba pode oferecer. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul e Sebrae. Conheça Famp Mais, a nova linha de crédito com capacitação empresarial. Grupo Carrefour Brasil. Juntos para transformar. Fiat. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. E Sindi Bancários Porto Alegre. Diga sim a quem defende você. Tempo e placar Henri's. Craque do jogo Trilegal. E o comentarista para Dália Alimentos. Sabe, acompanhe tudo através das redes sociais em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial e também no youtube.com/Rádio Guaíba Oficial. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltamos com o Contraponto da Guaíba. Famoso é no município que tudo acontece. Simers defender os médicos é defender a saúde. A hora certa de CDL Porto Alegre, capacitando varejo e transformando negócios. E a pauta do programa para a Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Estamos já nas considerações finais. Estamos debatendo aí o júri, o julgamento dos acusados e hoje condenados da Boate Kiss em Santa Maria. Doutor Christian Tombini, por favor, suas conclusões finais, se é que dá para fazer conclusão final desse nosso debate de hoje. Bom, Fabiano,
as conclusões finais são que, na realidade, nós estamos em um processo de mudança, um processo onde o judiciário está cada vez mais ocupando espaços que eu acredito que não deveriam ocupar. Primeiramente, começa pelo STF, que não deveria estar se manifestando sobre um julgamento de um habeas corpus e já concedendo uma ordem, inclusive suspendendo eventual concessão de HC, algo que a gente nunca tinha visto antes. Como bem observou o doutor Carlos, utilizando uma legislação que sequer é uma legislação penal, mas o problema, novamente, a minha leitura é que o caso Kiss foi um caso pedagógico, um caso político, não um caso jurídico. E a submissão ao plenário do júri, equivocada, ao meu ver, não tinha outro resultado a ser previsto que não a condenação dos 4. Todas as bancadas de defesa estão de parabéns, acompanhei quase todos os dias e vejo que foram todos uns guerreiros e puderam aí defender os seus constituídos com todos os meios cabíveis e lícitos que estavam disponíveis, e esperamos aí que na realidade as coisas voltem ao normal, porque senão o Tribunal do Júri, novamente, de direito individual do acusado, se torna qualquer coisa, só não isto. É isso que eu tinha para dizer, Fabiano. Obrigado. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigado. Vou pedir de novo para a doutora Paloma, então, passar um pouquinho da sua ideia nesse 1 minuto e meio, por favor. Olha, para concluir, eu vou ser bem breve, né? É ver para crer, porque são coisas que nunca imaginei que veria, então esperar as cenas dos próximos capítulos aí. Não tenho muito o que... Aguardar o que vem pela frente. Aguardar o que vem pela frente, exatamente. Muito bem, obrigado, doutora Paloma Núbias Moreira. Nós vamos fazer mais um intervalo, a gente volta com conclusões da doutora Mariana Camargo e do doutor Carlos Velho Mazzi. FAMURS é no município que tudo acontece. Simers, defender os médicos é defender a saúde. A hora certa de CDL Porto Alegre, capacitando o varejo, transformando negócios. Ian Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Intervalo e já voltamos. Olá, guaibeiros. Aqui quem fala é o jornalista Almir Freitas. Diariamente estou com vocês comentando os principais fatos da economia no Agora e nas 2 edições do Redação, pela manhã e à tarde. Aos sábados, às 11 horas, vocês podem acompanhar as novidades no mundo da inovação e da tecnologia no programa Economia 4.0, com destaques de empresas da nova economia e de iniciativas que têm o propósito de mostrar o lado positivo dos negócios. Conto com vocês. Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul alerta. Golpistas estão usando de forma indevida a marca dos Simers e dos escritórios de advocacia parceiros. Médico, fique atento. O Simers não está solicitando depósito bancário ou transferência através de Pix. Em caso de dúvida, ligue 51 30 27 37 37. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. A Ótica Ferges está lançando a 2ª coleção de óculos Cláudia Bartelli, em mais uma parceria de sucesso, mantendo a tradição de prestigiar o produto nacional. A coleção foi criada e produzida com o que é feito de melhor do nosso país e inspirada em vários lugares deste mundo maravilhoso, seguindo as tendências do que será sucesso no verão. Conheça a nova linha de óculos da Ótica Ferges, exclusivos Cláudia Bartelli. Vá em uma das lojas Ferges ou acesse ferges.com.br. Ótica Ferges, sempre um clássico. Se pudéssemos montar com as próprias mãos os seus sonhos de Natal, a Vivar colocaria as melhores matérias-primas para você. Uma quantidade bem grande de saúde, reforçados por várias camadas de paz. Fecharíamos ele com um tecido carregado de amor e com fios de prosperidade. Infelizmente, a vida não é como um colchão. Cabe a nós apenas desejar que você consiga montar o melhor Natal e o melhor final de ano que você poderia imaginar para 2021. Vivar Sleep Center, a casa do seu colchão montado à mão. Em 2022... Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio.
escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida e prepará-los para o pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto. Novo ensino médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve, nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Eu sou Manuel Soares e vim falar sobre um dos compromissos do Carrefour, que é valorizar a diversidade e a inclusão. É por isso que nós estamos trabalhando em ações de curto, médio e longo prazo para viabilizar que mais negras e negros ocupem seus espaços na sociedade, incluindo programa de estágios, programa de trainee, programa de aceleração de carreira para maior equidade em cargos de liderança, o canal de denúncia, além de outros pilares de atuação. É no hoje que a gente constrói o amanhã. Em nãovamosesquecer.com.br você pode conhecer e participar dos projetos. Por que nos conectamos? Porque isso nos completa. Viver é entender que, de alguma forma, tudo está interligado. As pessoas, as nossas escolhas, tudo isso move o mundo. Conectar os fatos do dia a dia ao seu universo é o que dá sentido a tudo. Acesse loja.correiodopovo.com.br e assine o Correio do Povo, o jornal que conecta você à informação. Correio do Povo. Informação é o que nos conecta. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Contraponto. Apresentação: Fabiano Brasil. Voltamos com o Contraponto da Guaíba, estamos nas conclusões finais do debate de hoje. Contraponto no ar para a FAMURS. É no município que tudo acontece. Simers, defender os médicos e defender a saúde. É a hora certa. CDL Porto Alegre, capacitando varejo e transformando negócios. E a pauta do programa para a Amhiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Conclusões do nosso programa. Dr. Carlo Velho Masi, por favor. Haverá ainda os recursos contra essa decisão do júri, que são os recursos de apelação. Tanto o Ministério Público quanto as defesas já interpuseram esses recursos. E esses recursos vão tratar de questões que ocorreram durante o julgamento. Então, esse debate sobre a soltura ou a prisão é algo paralelo ao que haverá depois no Tribunal de Justiça, que é para decidir se o júri de fato vai ser mantida essa condenação e se as penas serão de fato estas que foram aplicadas pelo juiz. Porque houve ali, em plenário, durante os debates, uma série de questões levantadas pela defesa, como, só exemplificativamente, menção ao direito ao silêncio de alguns dos acusados que se recusaram a responder perguntas do Ministério Público e das assistências da acusação, e outras inovações por parte do Ministério Público ali nos debates, porque isso altera a programação que a defesa vinha para a defesa ali no plenário. Né? As teses defensivas eram de acordo com aquilo que estava posto no processo. Se há uma inovação durante o julgamento, de fato, isso aí fica bastante comprometido. Isso ainda vai ser debatido por ocasião da apelação. Então, o julgamento em si não é o término do debate sobre o caso Botkiss. Esse caso ainda vai ter muitos desdobramentos, inclusive com a possibilidade de até uma anulação desse júri, caso as defesas venham a ter sucesso, como aconteceu recentemente no caso Menino Bernardo. Né? No caso Bernardo. Foi outro julgamento polêmico que deu uma julgamento polêmico em que o tribunal acaba de anular o júri em relação ao pai da vítima, né? Por justamente uma questão processual ali durante os debates em plenário. Outro julgamento que eu acredito que vai dar muita polêmica e vai ser também com um apelo muito grande, inclusive, da sociedade, é daquele crime daquele menino que sumiu lá no litoral, né?
Pela mãe e pela esposa. Sim, está na primeira fase agora do Tribunal do Júri, onde se colhe todos os depoimentos, e aí vem aquela fase que o doutor Christian falou, que é a fase da pronúncia, onde o juiz decide, este caso reúne os elementos necessários para ir a júri, e aí o jurado depois decide. Mas até lá tem uma série de questões jurídicas. Então... Não apareceu o corpo do menino até hoje, né? Eu não conheço os detalhes dos autos, mas acho que não. E ainda assim, por exemplo, há um caso que é o caso Goleiro Bruno, onde não apareceu o corpo da vítima. Então, há essa possibilidade de ser remetida a júri sem o aparecimento do corpo da vítima. Então, o júri tem essas questões polêmicas que envolve, mas é um instituto milenar que nós temos que defender, porque o júri é parte da democracia também. Gostemos ou não das decisões dele, o júri é onde o povo tem a maior representatividade ali de dizer o que é o direito, no caso concreto. Então, muitas vezes, casos que seriam casos de condenação por um juiz, no júri, o réu pode vir a ser absolvido. Como em casos, que talvez seja esse da Botkiss, daqui a pouco, o réu poderia vir a ser condenado por um crime mais brando, menos grave. No tribunal do júri, ele é condenado a uma pena mais alta, porque a justiça do júri ela é outra, é a justiça do povo. Então, tem essa beleza e isso que nós temos que defender do júri, que o júri é a representação mais pura da justiça, que é aquela justiça que o povo diz o que é, que pode não necessariamente ser o que o direito venha a dizer sobre aquele caso. Doutor, muito obrigado. Volte sempre ao nosso programa, sempre uma honra. Eu que agradeço. Estamos juntos. Contraponto para FAMURS e Simers, hora certa de CDL Porto Alegre e a pauta de Higgs. Intervalo e já voltamos com o último bloco do Contraponto e as considerações finais da doutora Mariana Camargo. Aqui os últimos sempre são os primeiros, na verdade é o contrário, os primeiros são os últimos. Já voltamos. No programa O Mundo na Guaíba deste sábado, vamos falar sobre a histórica visita do primeiro-ministro de Israel aos Emirados Árabes Unidos. Europa teme surto da variante Omicron em meados de janeiro. OTAN peita a Rússia e diz querer adesão de ex-repúblicas soviéticas. E comissão de investigação revela a mensagem em que filho de Trump e apresentadores da Fox News pedem ao ex-presidente que impeça a invasão do Capitólio. O Mundo na Guaíba, neste sábado, às 7h30 da manhã. Apresentação Jurandir Soares. A pandemia ainda não terminou. Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça sua parte. Use máscara, evite aglomerações e higienize suas mãos com álcool em gel regularmente. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos. Uma campanha da CDL Porto Alegre. Ninguém mora em um estado ou país. Na verdade, todo mundo mora em algum município. É lá que a vida acontece, onde você estuda, trabalha e convive. Por isso, os gestores municipais são tão importantes. São eles que têm o compromisso de zelar pela sua rua, pelo seu bairro e pela sua comunidade. E quando precisam de mais força para negociar ou cobrar dos governos estadual e federal, por exemplo, eles se unem em associações de municípios em cada região. E para terem ainda mais voz, as associações se unem na Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. E tudo isso só tem um motivo: melhorar a tua vida. FAMURS. Quem defende o município, defende você. FAMURS. Gestão Presidente Eduardo Bonotto.
Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul alerta. Golpistas estão usando de forma indevida a marca dos Simers e dos escritórios de advocacia parceiros. Médico, fique atento. O Simers não está solicitando depósito bancário ou transferência através de Pix. Em caso de dúvida, ligue 51 30 27 37 37. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Enxergamos o futuro da humanidade pelo olhar de cada paciente em busca do que há de mais valioso: saúde. Aprendemos que a vida é o bem maior desde sempre e antes de tudo. Toda a tecnologia e a alta complexidade só conseguem alcançar os melhores resultados com profissionais de excelência. Na Santa Casa, nós vivenciamos o futuro todos os dias, porque o futuro é o maior presente para uma vida. Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Antes de tudo, amor pela vida. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede, e isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Djamila Ribeiro não recebeu cachê. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltamos com o último bloco do Contraponto na Guaíba, falando sobre o julgamento da Boate Kiss. Famores é no município que tudo acontece. Simers, defender os médicos é defender a saúde. A hora certa de CDL Porto Alegre, capacitando o varejo, transformando negócios, e a pauta de Amrix, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Doutora Mariana Camargo, a senhora tem 4 minutos para as suas conclusões aqui no Contraponto de hoje. Muito obrigado pela presença, sempre uma honra. Muito obrigado sempre pelo auxílio nas sugestões de pautas e também nas indicações das fontes. Muito obrigado e volte sempre. Muito obrigada, Fabiano, dizer doutor Fabiano, hoje aqui é todo mundo doutor, e eu fico muito grata de ser chamada, né, mais uma vez aqui pela tua pessoa para poder falar sobre esse assunto que é tão polêmico. E me permitam ser um pouco emocional aqui nesse momento, porque eu dediquei praticamente todos os meus estudos até hoje, enquanto da faculdade, depois posteriores pós-graduação, enfim, sempre trabalhando o Tribunal do Júri e essa instituição tão maravilhosa, né, e que é condenada por tantos, né, por serem leigos que julgam sempre ao final. Mas veja, como o Carlo bem falou sobre o peso que recaiu perante estes jurados, né, e que tiveram essa árdua tarefa de decidir acerca do destino de 4 pessoas. Isso vai marcar a todos nós para o resto de nossas vidas. Eu estou extremamente envolvida com esse julgamento e confesso que acordei algumas vezes durante a noite, tive dificuldade para dormir, porque fiquei muito comovida com o que vi como um todo, como ser humano, principalmente, mas em um segundo plano como advogada. E evidente que eu preciso manifestar aqui esse meu desgosto para com a justiça no Brasil hoje.
vem se rasgando a Constituição, e eu imagino que nós, operadores do direito, através dos nossos casos, os nossos clientes e das pessoas, famílias desesperadas, de pessoas que nos procuram precisando de defesa. E eu me sinto hoje extremamente instável por não saber o que vou responder para uma reunião que tenho amanhã ou depois com um cliente meu que também responde por um crime semelhante aqui no Rio Grande do Sul, que foi um incêndio de um outro local em que veio a pronúncia e também vão responder por homicídio com a questão do dolo eventual. Se isso pega moda, se isso vira moda no Brasil, hoje eu estou sentada aqui e o meu filho, meu parente, vai poder responder da mesma forma e ser preso e processado sem as devidas garantias do processo penal. Então, aqueles estudos todos que nós tivemos até aqui foram por uma decisão de poucas linhas, de poucas palavras, desprestigiados, e eu entendo que estes outros ministros que compõem, que vão julgar esse caso novamente, acerca dessa suspensão da liminar do habeas corpus, possam fazer prevalecer aquilo que se espera, que é o que está escrito na Constituição Federal. Essa execução provisória da pena, ela não se aplica, ela deve ser corrigida. De novo, isso vai estar sendo tratado na questão do mérito, porém, em liminar ainda seguem presas essas pessoas que têm todo o meu respeito, assim como as vítimas. Eu espero que nós possamos continuar acompanhando esse caso da melhor maneira possível para todos. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutor, e vamos chamar vocês para estar conosco aqui. A doutora mesmo de outro estado pode entrar online, né, conosco para a gente conversar aqui na Guaíba. Obrigado, doutora, volte sempre. E parabéns também, a senhora faz parte, né, desse nosso programa aqui desde o início, então muito obrigado. Parabéns novamente. Para nós. Parabéns. Obrigado. Muito bem, Contraponto fica por aqui. Para FAMURS, no município que tudo acontece, Simers, defender os médicos e defender a saúde, a hora certa de CDL Porto Alegre, capacitando varejo, transformando negócios, e a pauta do programa de Amhiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, doutor Carlos Velho Mazzi, doutor Christian Tombini, doutora Mariana Camargo, doutora Paloma Nubes Moreira. A mesa de áudio é de Rafael Baldez, Daniel Zucco, Leonel de Souza, Cleiton Lopes. A central técnica é de Celestino Neto, coordenação de central do Davis Rodrigues e a coordenação geral de Guilherme Bauer. Boa noite a todos, fiquem com Deus, cuidem-se, até a próxima, tchau. Contraponto.